Uma boa noite a todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta de tratamento espiritual de nossa casa Cantinho de Jesus. Hoje, primeira parte, dando continuidade ao estudo da obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A proposta da espiritualidade é fazer com que nós estudemos uma das obras da codificação espírita. No caso, Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É a quarta obra. A doutrina espírita, ela está fundamentada em 5 obras, que nós chamamos de obras básicas ou obras fundamentais. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. No ano de 1961, Francisco Cândido Xavier, instalado na cidade de Uberaba, participava de 2 reuniões públicas semanais, segunda-feira e sexta-feira. Nessas 2 reuniões, foram psicografadas as lições deste livro, assim como os demais. Por quê? A espiritualidade, ela vai trabalhar cada uma das obras da codificação. Nós já estudamos aqui Religião dos Espíritos, que está trabalhando o Livro dos Espíritos. Tem uma obra intitulada Seara dos Médiuns, que é específica para a mediunidade. Geralmente, essa obra é estudada na quarta-feira, onde temos aqui a reunião de educação da mediunidade, e fica o convite para as pessoas participarem, virem à casa, participar do grupo, integrar o grupo, quem sabe, ser um trabalhador, ser um tarefeiro de uma reunião mediúnica ou de outra tarefa da casa. E no dia 15 de maio de 1961, foi aberta a segunda parte, capítulo 3º, item 6, da obra Céu e Inferno. A obra Céu e Inferno, ela está dividida em 2 partes. Na primeira parte, Allan Kardec, o codificador, está trabalhando com a espiritualidade superior alguns conceitos que durante séculos, muitos deles foram grandes tabus e dogmas. Ainda o são. Então, a doutrina espírita, gradativamente, ela vai penetrando na intimidade de cada um de nós, para que nós possamos reformular os nossos conceitos. Por exemplo, na primeira parte da obra, Allan Kardec propõe estudar o inferno, o céu, os anjos, os demônios, apenas para que nós possamos ter uma ideia. Por quê? Todas essas palavras que nós aqui colocamos, durante séculos e séculos, elas vêm sendo trabalhadas na nossa humanidade e muitos corações ainda entendem de forma equivocada. Qual que é o objetivo da doutrina espírita? Nos apresentar uma lógica, uma racionalidade diante desses ensinos. Pois bem, isso está na primeira parte. Na segunda parte da obra, Allan Kardec ele vai inserir uma série de ditados de espíritos que, ao desencarnar, chegaram no plano espiritual em diversas situações e condições. Então, nós temos espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos criminosos, espíritos que foram suicidas. E na terceira parte, na segunda parte, no 3º capítulo, ele vai abordar aqui ditado ou ditados de espíritos que chegaram no plano espiritual numa condição mediana. Olha que coisa interessante.
espíritos que chegaram numa condição mediana. E aí, ele evoca o espírito e passa a dialogar com o espírito, para entender como que está a sua situação do outro lado. É um grande laboratório. Então, fica aí um convite a todos para lerem essa obra Céu e Inferno, especialmente na segunda parte, porque lá nós podemos nos enriquecer com o relato dos amigos espirituais e procurar trabalhar em nossa intimidade aqueles pontos que são negativos com o objetivo de não fazê-los, para que não aconteça conosco o que eles estão relatando. E aí, em 1860, desencarnou um espírito que tinha um título de Marquês. Marquês de São Paulo. Ou Marquês de São Paulo. Está em francês, eu não sei. Nessa atual existência, eu não sei francês. Nem sei se também na outra eu saberia. E aí, esse espírito que havia desencarnado, em 1860, a irmã dele solicitou, ela conhecia algum membro da Sociedade Espírita Parisiense, com certeza, então ela solicitou a equipe de estudos parisienses, do qual Allan Kardec participava, para evocar o seu irmão e saber como que ele se encontrava do outro lado. Como que ele estava. E no dia 16 de maio de 1861, olha que coisa interessante. No dia 16 de maio de 1861, esse espírito foi evocado e a espiritualidade o trouxe para que Kardec, então, pudesse, vamos colocar aqui uma linguagem humana, fazer uma entrevista com ele, para saber como que ele se encontrava do outro lado. É interessante porque, no livro Justiça Divina, nós temos a lição do capítulo 30, que traz o título Diante da Lei. E a lição proposta por Emmanuel foi justamente do item 6 deste capítulo, 3, a segunda parte do livro Céu e Inferno, quase que 100 anos depois. Porque essa reunião que Emmanuel dita a lição foi no dia 15 de maio de 1961. Interessante porque o espírito que foi evocado 100 anos antes, 16 de maio de 1861. E aí, a conversa, o diálogo está acontecendo. E no item 6, o Kardec faz a seguinte pergunta. Vamos ler aqui um pouco para nós entendermos. Tá? Ele diz assim, ó, a senhora, vossa irmã, pediu-nos para vos evocar, embora seja médium, mas não está ainda bastante informada para estar bem segura de si mesma. Então, é um dado interessante. Ela pediu a Allan Kardec e ela estava ali atuando juntamente com a Sociedade Espírita Parisiense, ela estava iniciando na mediunidade. Então, Allan Kardec, com certeza, a conhecia. Ela deseja saber, primeiro, se sois felizes. Ela quer saber o estado dele. Por quê? Há relatos de espíritos que são na condição de felicidade. Ele diz assim, estou errante. E esse estado transitório nunca traz nem a felicidade, nem o castigo absoluto. Olha que resposta interessante do espírito. Estou no estado errante. O que significa estado errante?
para que nós possamos entender. Significa que o espírito ainda terá que reencarnar várias vezes para se depurar. Então, a erraticidade, ou quando se fala estado errante, é o intervalo de uma encarnação para outra encarnação. E por que estado errante? Porque o nosso estado como espírito ainda não é definitivo. Nós necessitaremos retornar à vida física. E ele coloca que ele não é feliz, mas também, em contrapartida, não pode dizer que está numa espécie de castigo ou de punição absoluta. Porque este capítulo está falando de espíritos numa condição mediana. Não fizeram o mal de forma abusiva, mas também não realizaram o bem da forma como deveria fazer. Ficou ali, né? Aquela água morna. Não sabe se é fria ou se sabe se é quente. Vamos tomar muito cuidado em não sermos água morna. Ou sejamos frio ou quente. Tá? Quem fala isso? Jesus. Através de João Evangelista, no último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse. Ao endereçar uma lição a uma das igrejas da Ásia Menor, lá está essa colocação. Não sejamos morno. Isto é, não fiquemos em cima do muro. Decidamos. Ou caminhamos para o bem, ou não caminhamos. Tivestes muito tempo para vos reconhecer? Resposta: permaneci muito tempo na perturbação, e dela não saí, senão para bendizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oram por mim. Então, ele está relatando que a oração que nós fazemos, aqueles que se foram e aqueles que nos pedem prece, é um benefício enorme. Orar é um ato de caridade, é um ato de bondade. E é um benefício, não somente para aquele para quem estamos orando, mas principalmente para nós mesmos, pois que somos os primeiros a serem beneficiados. Aí Kardec pergunta: podeis avaliar a duração dessa perturbação? Não, é a resposta dele. A gente observa que ele não tinha condições morais e espirituais para saber de muitas coisas a respeito dele mesmo. E aí vem a questão do item 6, que foi lida naquela noite na cidade de Uberaba, em uma reunião pública, onde estava se estudando o livro Céu e Inferno. E a pergunta foi: de onde vem que, no fim de vossa moléstia, isso quer dizer, então, que apareceu uma doença para ele no término ou antes da sua desencarnação. Não sabemos quanto tempo. 2 anos antes, 3 anos, 5 anos, ou 1 ano, ou alguns meses, não sabemos. Apareceu um tipo de doença. E ele veio a desencarnar. De onde vem que, no fim de vossa moléstia, parecíeis conversar com aqueles que tinhais amado na terra? O que Kardec está perguntando? Olha, no fim da sua existência, você contraiu uma moléstia. Você ficou debilitado. E ele, então, passou a dialogar, a conversar com espíritos desencarnados. Ele via, os ouvia e conversava, dialogava com eles. Obviamente, a irmã que participava do grupo espírita parisiense relatou isso a Allan Kardec. Olha, meu irmão, ele desencarnou, mas no final da sua existência, ele estava vendo os espíritos, dialogando com os espíritos. E aí o Kardec faz essa pergunta:
De onde vem que no fim de vossa moléstia parecieis conversar com aqueles que tinhais amado na terra? Talvez um familiar se apresentava e ele o reconhecia e conversava com ele. Já pensou? Nós estamos em casa tranquilos, sossegados, dentro do quarto, na sala, e de repente materializa ou se permite nós visualizarmos um espírito familiar, um parente. Aí nós observamos e vemos e passamos a dialogar com ele. Quer um consolo maior do que isso? Você está na sua casa e, de repente, apareceu uma mãe, um pai, uma avó, um tio, tia, um marido, uma esposa, um filho, um irmão, algum conhecido. Isso é interessante porque nas nossas reuniões mediúnicas é muito comum, às vezes, o espírito desencarnado relatar que está vendo um conhecido. Alguém que ele teve contato no plano físico e que, de certa forma, tinha algum tipo de sintonia ou de afinidade. E ele comenta, olha, estou vendo fulano de tal. Desencarnado. Então, isso pode acontecer também como nós estamos encarnados. Mas bem, resposta. Porque tive, vejam bem a resposta. Porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que iria habitar. Fui vidente antes de morrer. Então, ele tinha a faculdade mediúnica de vidência. E meus olhos foram velados na separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Apesar de ser médium, ele ainda estava muito, como se diz, agrilhoado à matéria, preso à materialidade. Mesmo sendo médium, vidente, vendo o plano espiritual, vendo algum conhecido, dialogando e conversando. E talvez essa pessoa chegou para ele e disse assim, olha, está quase na hora de você voltar, tá? Já vai se preparando. Não seria interessante? Nós estamos lá dentro do nosso lar, aí de repente entra um espírito, a porta está fechada, entra, né? Porque o espírito precisa que nós abramos a porta. Porque o corpo perispiritual está numa dimensão diferente da nossa dimensão. E se ele quiser, ele pode passar pela porta ou pela parede. Aí nós estamos lá, assentadinhos no nosso lar, lendo um livro, escutando uma boa música, ou no quarto deitado. Entra um, você sabe que você está sozinho. Entra um espírito, amigo. Oi, Delano, tudo bem? Sim, tudo bem. Não estou te reconhecendo, não. Te conheço, não. Qual é o seu nome? Eu não vou saber o nome da pessoa, não vou saber. Estou lembrando, não. Eu sou seu amigo espiritual. Você não vai lembrar na vigília, não, mas eu estou te dando um recado. Está chegando o momento de você voltar, tá? Se prepara. Mas que beleza. Ótimo. Só que tem um detalhe. Eu não vou levar nada da terra. Materialmente falando, não. Então, não adianta você querer abrir o seu guarda-roupa, pegar a sua mala e encher de roupa, de pertence e de coisa. Ah, acho que vou levar isso aqui. Ah, acho que vou precisar disso aqui. Não adianta isso, não. E na hora da desencarnação chegar, você sai do corpo. Porque nem o corpo é nosso. Ele está emprestado. Oi. Pode falar. Aí, quando o filho estava na casa dela, eu não vi nada, foi lá para dividir as coisas, eu chegou lá na roupa para simplesmente o outro filho da nora, para te tirar tudo lá. E ela é uma mulher extremamente caridosa.
muita maquiagem, coisa. Eu fiquei imaginando, meu Deus, é verdade. Porque imagina se eu fosse aí fica. A Avenil, não sei se vocês escutaram, está contando aqui, que uma conhecida dela desencarnou e um dos filhos, um dos parentes, no dia seguinte, fez uma limpa no quarto da mesma, né? Nem dando tempo dela voltar a si do plano espiritual. Aí, vamos imaginar que o espírito ele ainda está pegado, como o nosso irmão falou aqui, relatou que os laços carnais eram muito vigorosos ainda nele. Ele ficasse preso ali, próximo ao corpo, ou próximo ao lar, ou dentro do próprio lar, juntamente aos encarnados. Isso é muito comum, tá, gente? Isso é muito comum. Nós perdermos algum ente amado, ele vai para o plano espiritual, como ele fica meio que perturbado, não sabendo da sua real situação, ele é atraído pelos nossos pensamentos, pela afinidade que temos com ele. E ele fica ali, junto de nós. Sim. Sim. E vários médicos não de poder, né? E ela, o quarto dela, ela no quarto, ela cheia de saia dele, entendeu? Roupa dele, ela falava, ela sempre foi. Mas no final dela, ela teve várias visões. E eu estava no quarto dela, aí ela falava assim, não, mas fulano está aqui, está aqui. Aí eu falava assim, para com os meus Maria, minha mãe, entendeu? Foi descrevendo, né? Sim. Uhum. Eu acho que ela foi consciente. Eu pensei nisso em algum momento. Aí, quando eu comprei, Aí ela partiu. entendeu? E assim, eu tinha tanto dia, eu e ela mandou, com quantos meses ela mandou a mensagem? Doa tudo. Doa tudo. Graças a Deus, né? E ela só foi Aí você está vendo? Sinal de que. Com certeza. É um exemplo, são exemplos, né? Nossa irmã está relatando o exemplo aqui da mãe dela, que desencarnou, contando um pouco da história. Bom, mas vamos ler aqui a lição do capítulo 30 do livro Justiça Divina. Então, o irmão aqui estava consciente da sua situação. Ele sabia que ia desencarnar, estava próximo da sua desencarnação, não ia morrer, ele ia sair do corpo físico, voltar para a dimensão espiritual.
mas ainda ia ficar como estado errante, porque teria que retornar de novo. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade, depois de haver pagado os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural que compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuís o que deste, granjearás o que vens dando, conheces o que aprendeste, saberás o que estudas, encontraste o que buscavas, acharás o que procuras, obtiveste o que pediste, alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem, serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho, que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor, na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Então, nós vamos agradecer imensamente por essa oportunidade, rogando a Jesus que nos abençoe. Nós vamos agora passar para a segunda parte da nossa reunião. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.